pedimos que o Senhor nos conscientize da missão, nos conscientize da tarefa que o Senhor nos concedeu, que nós possamos, Senhor, nos importar com as pessoas ao nosso redor, com aqueles nossos vizinhos, com aqueles nossos amigos que nunca ouviram, e que nós não possamos guardar essa mensagem apenas para nós, que não sejamos como cristãos esponja, que apenas retém, mas não propagam aquilo que tem, mas que sejamos como aquele cristão ventilador, que vai emanando luz, emanando frescor da tua palavra para os outros. Então, Senhor, conscientiza cada igreja, conscientiza cada irmão, para que em janeiro nós possamos ter uma grande arrancada evangelística em todo o distrito de Açu. Agora abençoa o estudo da lição, depois o estudo do livro, Serviço Cristão. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, chegou o momento de nós estudarmos a lição, né? E hoje nós estamos começando já dezembro, domingo, dia 1º de dezembro, estamos já caminhando para a reta final dessa lição, ainda faltam 3 semanas, né? Mas o livro de João, um livro maravilhoso, a gente já foi para frente, foi para trás, e agora nessa semana nós estamos estudando o caminho, a verdade e a vida, né? As últimas palavras de Jesus, né? Os últimos ensinamentos de Jesus. E aqui nós vamos para João 13. Em João 13 ao 17, João capítulo 13 até o João 17, nós vemos Jesus se despedindo dos discípulos. Essa narrativa não tem nos outros evangelhos, tem somente em João. Provavelmente os outros evangelistas decidiram encurtar um pouco mais, decidiram relatar apenas por cima, porque eles viram que essa parte era bem extensa, e decidiram, não, vamos relatar apenas que ele fez a ceia, depois fomos para o Getsemane, depois, daí por diante, ele foi levado para ser julgado, e assim por diante. Mas João ele decidiu relatar cada detalhe, cada diálogo de Jesus até o momento do Getsemane. Cada momento em que Jesus falou com os discípulos até ele ir para o Getsemane. Então, essa parte da despedida, o estilo dela é bem parecido com a despedida de Moisés, em Deuteronômio, quando Moisés ele já está bem nos finalmente, né? Ali em Deuteronômio, ele reúne o povo e começa a abençoar cada tribo de Israel. Então essa despedida de Moisés, mas só que antes, muitos anos antes, quando Jacó estava morrendo, ele também fez uma bênção, abençoou cada um dos seus 12 filhos, e então Moisés fez essas bênçãos já baseadas nas bênçãos de Jacó. E muito tempo depois, Davi, perto de morrer, também deu várias instruções, várias palavras de despedida para Salomão. Então, quando Jesus foi confortar seus discípulos, foi dizer essas palavras de despedida, já era no estilo bem parecido com Jacó, com Moisés e com Davi. Jesus ele foi explicou de várias maneiras aqui que os discípulos não precisavam ficar preocupados, não precisavam ficar tristes, porque ele iria passar por aquela prova, ele iria voltar para o céu, mas ia vir um substituto, ia vir um consolador. E esse consolador ia confirmar tudo aquilo que eles tinham ouvido, ia lembrar na mente deles tudo aquilo que eles tinham escutado de Jesus. Então eles não precisavam ficar tristes. Só que antes de Jesus começar a falar isso, assim que eles chegaram lá naquele cenáculo, Jesus decidiu fazer uma demonstração, Jesus decidiu fazer uma coisa que ia ficar gravada na mente deles para sempre. Em todo lugar em que as pessoas se reuniam para comer, sempre tinha um servo, sempre tinha alguém designado ali para lavar os pés das pessoas, porque, como diz aqui, na época de Jesus as pessoas geralmente usavam sandálias ou andavam descalços, né? Inclusive, tinha uma testemunha ocular de Jesus. Existe um documento, existe uma carta de um romano, o nome dele é Públio, que ele relata que ele viu Jesus nas suas peregrinações. Ele dizia que Jesus tinha aquele aspecto doce, aquele aspecto manso, falava com autoridade, mesmo não gritando, mesmo falando de maneira humilde,
ele ainda falava com autoridade, ele tinha um jeito de rei. Ele era pobre, ele era daquele jeito, jeito de carpinteiro, mas ele tinha um jeito, uma postura de rei. Então ele tinha uma autoridade. E mais, ele era queimado do sol e andava descalço. É assim que diz no documento dessa testemunha ocular do tempo de Jesus. Então, tinha as pessoas que usavam sandálias e tinha os que andavam descalços. Então os pés ficavam empoeirados. Era costume que um servo ou escravo lavasse os pés das pessoas que chegavam para a refeição. Só que naquela noite, Jesus se reuniu com os discípulos, não tinha nenhum servo. Não tinha nenhum servo. Jesus não disse para os discípulos assim, olha, quando Jesus orientou os discípulos para achar o lugar, Jesus disse assim, vocês vão na cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Aí vocês vão seguir esse homem e vão dizer, olha, você vai ter que organizar o lugar. Será que o senhor tem como organizar um lugar para nós e o nosso mestre nos reunirmos? Então Jesus deu essa instrução. Só que Jesus disse, arranje também um servo, procura aí também arranja aí um serviçal, deixa aí alguém para servir o vinho, para lavar os pés da gente. Jesus não deu essa instrução. Jesus só deu a instrução de achar o lugar, mas não de procurar um servo. Então naquela hora ali, não tinha nenhum servo, não tinha ninguém ali para conduzir aquela cerimônia. E aí, o que Jesus poderia ter feito? Quando todo mundo se sentasse, Jesus poderia ter ficado assim, esperando. Eu não vou dizer nada. Eles estão com os pés sujos, algum deles vai se levantar e vai começar a lavar os pés de todo mundo. Se fosse qualquer outro mestre, se fosse qualquer outra pessoa, e ficar esperando. Não, algum deles vai se tocar, que está todo mundo sujo aqui, andou o dia todo no sol quente com os pés sujos, algum deles vai se levantar e vai lavar. Ou mesmo ele poderia ter dito assim, gente, peraí, né? Todo mundo está aqui nessa situação, eu exijo que alguém aqui se levante e vá lavando os pés de todo mundo. Não é possível que vai ficar todo mundo aqui parado, esperando alguém se levantar. Alguém se levanta aí e começa a lavar os pés de todo mundo. Se fosse qualquer outro mestre, se fosse um rabino, se fosse um fariseu, com certeza ele ia dizer isso, ia agir dessa maneira. E repreendeu os discípulos por ninguém lavar os seus pés. Começa a lavar os pés de todo mundo, mas começa lavando o meu, que eu sou o mestre. Eu sou o rabino aqui. Sou eu quem lidero vocês. Vocês têm que começar a lavar pelo meu, depois vai lavando de todo mundo. Só que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Essa é a lição que Jesus passou durante toda a sua vida. Por isso que em João 13, verso 1, olha como é que diz aqui essa história. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tudo que Jesus fez nesses últimos momentos foi uma demonstração de amor grande. Ele mostrou que amava os seus discípulos, que desejava estar com eles. Agora o verso 2 e diante. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, e sabendo Jesus que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, então aqui João ele faz antes de falar do lava-pés, da Santa Ceia, ele mostra tudo o que estava acontecendo naquele momento, tudo que passava pela mente de Jesus. Que ele amava os seus seguidores, que ele já estava perto de voltar para o Pai, que Judas estava para traí-lo, tudo isso passava pela mente de Jesus. E o que Jesus faz? Ele se levanta da ceia, tira a vestimenta de cima e pegando uma toalha, ele se cingiu com ela. Então agora Jesus não vai reclamar com os discípulos, não vai mandar nenhum discípulo lavar os pés, ele mesmo se humilha, ele mesmo se abaixa e lava os pés de cada um. Lava os pés de cada um, inclusive daquele que estava para traí-lo. Ele lavou os pés de Judas. Horas depois Judas saiu dali para trair, para entregar Jesus à morte. Então olha a humildade de Cristo, olha a humildade de Jesus. E aí, o significado da ação de Jesus está relacionado com quem ele é.
Então Jesus afirma ser o Senhor e Mestre. Aqui no verso 13. Vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem porque eu sou. Então, se eu sendo Senhor e Mestre eu fiz isso, vocês também devem fazer isso uns com os outros. Então, quando nós fazemos isso, quando nós realizamos essa cerimônia, nós estamos dizendo para o nosso irmão: olha, eu não sou melhor do que você. Em nenhum aspecto eu sou melhor do que você. Eu estou aqui me rebaixando para lavar seus pés, fazendo esse serviço que é uma humilhação, né? Eu estou me rebaixando porque eu estou do seu nível. Eu estou me igualando a você. E eu estou aqui porque você precisar. Eu estou aqui para atender suas necessidades. Eu estou aqui para lhe servir. No que você precisar, eu estarei disponível. No lava-pés, todo mundo fica igual. No lava-pés, todo mundo fica no nível de todo mundo. Então é um exercício de humildade. É um exercício de se igualar. Assim como Cristo se humilhou ao nosso nível, todos nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Satanás é que queria subir até as mais altas nuvens e se igualar ao Altíssimo. E de lá ele foi atirado para o mais fundo abismo, foi atirado para ser a criatura mais desprezível do universo. Mas Jesus, sendo Deus, não subsistiu em forma de Deus. Antes se humilhou ao nível do ser humano, se tornou um servo e sofreu a pior das mortes, a morte de cruz. Ele se fez um servo. Lá de cima ele quis descer. E um dia ele vai ser exaltado para ter o nome acima de todo nome e todo o universo vai se prostrar. Justos e injustos, salvos e perdidos, todos vão se humilhar, todos vão se prostrar e reconhecer que ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. E todos nós devemos ter esse mesmo sentimento. O sentimento de não querer se achar, de se humilhar e de reconhecer que o nosso irmão é igual a nós. Nós somos iguais a ele. Devemos todos nos humilhar e seguir o exemplo de Jesus naquela noite. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, agora o Senhor nos ajuda a aprender essa lição no nosso dia a dia. Sim, Deus. Nas igrejas, no nosso dia a dia, às vezes um outro irmão, às vezes se acha melhor, às vezes acha que por alguma razão ele é mais digno, ele é mais merecedor, é mais santo do que o outro. Mas ajuda a entender, Senhor, que se o Senhor se humilhou, que se o Senhor se rebaixou, não tem ninguém ninguém precisa ficar querendo se engrandecer, ninguém precisa ficar querendo se achar o maioral, porque todos nós temos que ser iguais a Ti. Devemos ser humildes como o Senhor foi, como o Senhor é. Nos ajuda a colocar essa lição em prática no nosso dia a dia. Agora, abençoa o estudo do livro, usa-nos para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.